Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Franco Lemos, sou advogado. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre teoria geral do processo. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar seu comentário logo abaixo do vídeo e me seguir no Instagram. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esses temas. Só olhar para o canto esquerdo da sua tela e lá você vai verificar os assuntos que serão abordados. Vamos fazer então uma leve introdução sobre o que é a teoria geral do processo. Vamos falar um pouquinho sobre as fontes, sobre princípios, vamos falar sobre a interpretação da norma processual, aplicação da lei processual no espaço e no tempo e, ao final, duas questões dentro daquilo que vai ser abordado nesse vídeo. Sendo assim, vamos para a nossa aula. Inicialmente, vamos conceituar o direito processual. Vamos pensar que a parte, ao exercer o seu direito de ação, ela necessita provocar o Estado juiz para retirá-lo da inércia. A parte, então, necessita de uma ferramenta. A parte, ela precisa de um instrumento. Então, vamos pensar que o direito processual ele é um instrumento adequado para provocar o Estado juiz. Para facilitar a nossa compreensão, eu trouxe um conceito doutrinário. Vamos analisar. Esse conceito que eu trouxe, ele é do Dr. Rodolfo Cronenberg Hartmann, e que, inclusive, eu indico muito a leitura do livro do curso completo de Direito Processual Civil. Vamos ao conceito que ele dá no seu livro. Direito processual é o ramo do direito que goza de plena autonomia nos dias atuais. Tem por finalidade disciplinar a forma em que o Estado presta atividade jurisdicional por intermédio de um instrumento denominado processo, após ter sido provocado pelo interessado por meio do exercício do direito de ação. Bom, inicialmente, eu disse que o direito processual, como você pode observar na tela, ele nada mais é do que um instrumento, em que esse instrumento é denominado de processo, e que a parte, ao provocar o Estado juiz, a parte vai estar exercendo o seu direito de ação, retirando então o Estado juiz da sua inércia. O direito processual ele ainda tem uma finalidade, como Rodolfo Hartmann coloca no seu livro. Essa finalidade nada mais é do que disciplinar a forma em que o Estado vai atuar na sua prestação jurisdicional. E por que isso acontece? Isso acontece justamente para que o Estado não pratique nenhum abuso, para que não tenha nenhuma arbitrariedade por parte do Estado juiz. O direito processual é ele quem vai regulamentar, é ele quem vai conduzir as práticas, as condutas do Estado juiz e das partes dentro daquele processo. Essa é uma finalidade muito interessante do direito processual. Qual a relação do direito processual com outros ramos do direito? Bom, é simples. O direito processual ele não vive sem o direito material. O que existe entre esses dois ramos do direito nada mais é do que uma relação de dependência. Um não consegue viver sem o outro. Divisão processual. Pessoal, a depender da matéria específica a ser tratada dentro do direito processual, ele vai ter a necessidade de ser dividido. Vai ter a necessidade de ter um tratamento mais específico. Tá? Por essa razão, o direito processual é dividido em 3 pontos importantes. Direito processual civil, direito processual penal e direito processual trabalhista. Mas dentro dessa divisão, existem pontos comuns entre essas normas. Por exemplo, dentro do processo civil, processo penal e processo trabalhista, existem pontos comuns entre eles, como, por exemplo, citação, contestação, sentença, recurso, coisa julgada e etc. Graças a esse ponto comum é que existe a disciplina chamada Teoria Geral do Processo. É por essa razão que dentro da Teoria Geral do Processo nós estudamos o processo civil, porque o processo civil ele pode ser aplicado de forma subsidiária no processo penal, no processo trabalhista, inclusive num processo administrativo. Essa aplicação subsidiária
ela sim é possível. Seguindo com a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre fonte da norma processual, tá? Mas antes de abordar a fonte processual em si, vamos classificar primeiro as normas. As normas são classificadas em normas materiais. O que é normas materiais? São aquelas normas em que disciplinam direitos e obrigações com as possíveis aplicações de sanções. Podemos citar como exemplo o Código Civil e o Código Penal. E a norma processual? A norma processual é aquela norma em que vai disciplinar a atuação do Estado juiz com as partes envolvidas no processo. Como nós bem vimos lá no início da nossa aula, quando nós conceituamos o que é o direito processual. Tá? Eu deixei uma observação aqui interessante. O que é norma heterotópicas? Pessoal, normas heterotópicas são aquelas normas processuais que são tratadas dentro de um direito material. Eu tenho um exemplo para vocês aqui. Leiam comigo. O artigo 240, o parágrafo 1º do CPC. Ele diz assim: a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Perceba que esse artigo ele fala sobre a interrupção da prescrição. Essa mesma medida está sendo tratada lá no direito material. Vamos analisar o que diz o Código Civil. O artigo 202, inciso 1 do Código Civil, ele diz assim: a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Então, perceba, a interrupção da prescrição ela está sendo tratada tanto no direito processual quanto no direito material. Daí, damos o nome de norma heterotópicas, ok? Agora sim, vamos às fontes da norma processual. Fonte da norma processual. Fontes primárias e fontes secundárias. Fonte primária são as leis, tá? Chamada de fontes direta. É aquela letra fria da lei, a leitura da letra fria da lei. Tá? As fontes secundárias, de acordo com o artigo 4º da LINDB, da Lei de Introdução à Norma ao Direito Brasileiro, nós podemos fazer uma leitura e retirar essas normas secundárias. Vamos lá. O que diz o artigo 4º da LINDB? Bom, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Então, fontes secundárias são analogia, costumes e princípios gerais do direito. Tá? O que vem a ser analogia? Analogia é quando, na falta de uma norma específica, nós podemos utilizar uma norma geral para resolver uma determinada lide. Isso é fazer uma analogia, fazer uma comparação. E o que vem a ser essa fonte de costumes? Essa fonte costumes é a prática reiterada, é o dia a dia, é a prática forense. Podemos citar um exemplo aqui, um exemplo clássico, na petição inicial. A petição inicial é muito comum no dia a dia dar nomes à petição inicial. Por exemplo, ação de cobrança, ação de obrigação de fazer. E ao analisar o artigo 319 do CPC, você não vai encontrar dentro dos seus requisitos o nome da peça processual. Isso não está previsto no artigo 319. Tá? E os princípios gerais do direito? Princípios gerais do direito, eles existem para solucionar ou para ocupar, para preencher as lacunas deixadas pela norma. Estes são os princípios gerais do direito. E antes que você me pergunte, mas Franco, e a jurisprudência e a doutrina, o que ela é considerada? Olha, de acordo com o artigo 927 do CPC, a doutrina, a jurisprudência, ela é considerada uma fonte secundária.
Tá? Feita essa classificação das normas, identificadas as fontes da norma processual, vamos passar então para os princípios do direito processual. Um detalhe interessante aqui dentro do princípio é que nós não vamos abordar os princípios gerais do direito. Como eu disse, os princípios gerais do direito, eles servem para preencher as lacunas deixadas pela norma. Nós vamos abordar aqui princípios constitucionais. Esses princípios constitucionais, ele é a base de todo o ordenamento jurídico. É a base de todo o sistema jurídico. Por isso, nós vamos abordar estes princípios. Inclusive, entre o artigo 1º e o artigo 12 do CPC, lá está o capítulo escrito sobre normas fundamentais. Então, é sobre essas normas que nós vamos abordar dentro dos princípios. Devido processo legal. Artigo 5º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nesse ponto, é interessante abordarmos o seguinte: o processo ele é composto por diversos atos praticados em sequência. Esses atos devem ser respeitados a sequência realizada, para que não haja abuso ou arbitrariedade por parte do Estado juiz. Sendo assim, vamos ao próximo princípio. Livre acesso à justiça, também previsto no artigo 5º e artigo 3º do CPC. No livre acesso à justiça, pessoal, o interessante aqui não é dar acesso à justiça, não basta dar acesso à justiça. O que interessa é que a prestação jurisdicional ela deve ser de forma efetiva. Sendo assim, com o reconhecimento dos direitos sociais, houve a possibilidade da criação dos juizados especiais. Dentro do livre acesso à justiça, é fundamental abordarmos aqui o seguinte: não há necessidade, durante uma lide, esgotarmos todas as medidas administrativas, só para depois, então, acessar o Poder Judiciário. Apenas uma exceção a essa regra existe, que é no direito desportivo. No direito desportivo, há necessidade de se esgotar toda a via administrativa para futuramente ingressar no Poder Judiciário. Vamos ao próximo princípio. Princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele está relacionado ao magistrado. Ele está relacionado à forma de investidura no cargo. Ele está relacionado à autoridade competente para julgar ou para resolver aquela lide. O princípio do juiz natural está relacionado à competência, à área de atuação e à forma de investidura do magistrado naquele cargo. Ok? Vamos ao próximo princípio. Motivação das decisões judiciais. Há no artigo 93 da Constituição Federal. O que esse princípio nos ensina? Esse princípio, ele determina em que todas as decisões do magistrado, ela precisa ser fundamentada. E quais são as decisões que nós temos? Nós temos as sentenças, nós temos as decisões interlocutórias, nós temos os acórdãos, nós temos as decisões monocráticas. A única decisão em que não precisa ser fundamentada ou motivada são os despachos. Por quê? Os despachos, eles não possuem cargas decisórias e por essa razão ele não precisa em si ser fundamentado. Ainda dentro desse princípio, é interessante abordarmos, chamar a atenção de vocês para um detalhe. No momento em que o advogado da parte colocar na sua petição inicial feito jurídico indeterminado, ou simplesmente parafrasear, ou simplesmente copiar e colar um artigo na sua petição inicial. Quando ele faz isso, o magistrado ele não tem obrigação nenhuma de fundamentar especificamente nesse ponto. Claro, o magistrado também não vai fundamentar tudo. Ele vai fundamentar e abordar aquilo que é relevante para a solução da lide. Tá? Em relação ao conceito jurídico indeterminado utilizado pelo patrono da parte, ele precisa explicar o motivo que está usando aquele conceito indeterminado. Se assim não o fizer, o magistrado também
não vai fundamentar a sua decisão justamente nesse ponto. Ok? Vamos utilizar um exemplo aqui de uma decisão que ela não é fundamentada, que ela não é motivada. Durante uma decisão judicial, o magistrado deixa de abordar um determinado assunto. Ele é omisso em um ponto. Quando ele é omisso em um ponto específico, essa decisão não está devidamente fundamentada. Tá? Por essa razão, pela omissão desse ponto, o advogado da parte pode interpor um recurso adequado. Esse recurso adequado chama-se embargo de declaração. Por que esse princípio da motivação judicial é tão importante? Justamente para que a parte possa interpor o recurso adequado, caso não concorde com a decisão sentenciada pelo juiz. Sendo assim, vamos ao próximo princípio. Princípio da isonomia, ou igualdade, previsto no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Dentro desse artigo, eu gosto de utilizar uma imagem que eu vi na internet, talvez vocês já tenham visto essa imagem, mas eu vou tentar desenhar para vocês aqui para facilitar a compreensão, tá? Então vamos lá, imagine que temos duas pessoas, a imagem é essa, duas pessoas, aqui com esse desenho horrível que eu estou fazendo, tá? E essas duas pessoas são diferentes em tamanhos, ok? E essas pessoas precisam observar alguma coisa por detrás de um muro. E perceba que essa pessoa maior, ela subiu em um caixote, vamos dar um nome a essa pessoa, vamos chamar ela de A, e vamos chamar essa segunda pessoa de B. Vamos imaginar que o B, pelo tamanho dele, ele teve que receber não um caixote, mas 2 caixotes. Então, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nós podemos verificar o seguinte, que B, em relação ao seu tamanho, ele é diferente de A. E que se B recebesse um tratamento idêntico ao tratamento de A, o B não conseguiria observar por trás do muro. Um jogo que está ocorrendo aqui, por exemplo. Então, pelo fato do B ser um pouquinho menor, B teve que receber um tratamento diferenciado. Ele teve que receber esses 2 caixotes, justamente para se igualar ao A. Nós podemos ainda dar nomes a esse caixote. Por exemplo, vamos dar nome a esse caixote. Vamos puxar uma setinha para cá e vamos dar nome a ele. Esse caixote nós podemos chamar de juizado especial. O JEC. Nós podemos dar outro nome a esse caixote. Nós podemos dar esse nome também a gratuidade de justiça. Porque o B precisa ser tratado de forma diferente de A, justamente para igualar a ele. Vamos dar outro exemplo. No Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova. Podemos inverter o ônus da prova do consumidor justamente para equipará-lo àquela empresa. Que por trás daquela empresa tem uma enorme estrutura judicial, advocatícia, peritos, pessoas especializadas para atender essa empresa. Enquanto o consumidor, muitas das vezes, é hipossuficiente, tecnicamente, judicialmente, financeiramente. Então, o princípio da isonomia, nós não fazemos uma leitura fria da lei, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso significa que nós precisamos tratar, sim, as pessoas diferentes de forma diferente. Rui Barbosa já dizia, trate igualmente os iguais e os desiguais na medida de sua desigualdade, justamente para haver esse equilíbrio. Então, esse é o princípio da isonomia, princípio da igualdade. Seguindo, está lá no artigo 7º, o artigo 7º do CPC, dá uma pausa no vídeo, faça uma breve leitura e vamos continuar. Princípio do contraditório e da ampla defesa.
É interessante nesse ponto dizer para vocês o seguinte: contraditório e ampla defesa são institutos diferentes. Ampla defesa está relacionada ao demandado. A tese defensiva que o demandado vai utilizar na tentativa de fazer com que o magistrado se convença em julgar improcedente todos os pedidos formulados pelo autor. Existem momentos em que a própria lei vai especificar a tese defensiva do demandado. Como, por exemplo, durante uma execução de um título extrajudicial, em que o valor dos bens já foram bloqueados, desse executado já foi bloqueado. Sendo bloqueado esses valores durante uma penhora online, o executado será intimado para falar em 5 dias. Apenas se o valor é excessivo ou se o valor é impenhorável. A própria lei determina quais são as teses defensivas do demandado. Isso não significa mitigar esse princípio, ok? Contraditório. O que vem a ser o contraditório? O contraditório, pessoal, ele está relacionado à intimação do demandado. Ele está relacionado à intimação, para que este demandado tome ciência de um processo que está em curso em face dele. Somente após ter sido intimado é que ele pode pensar na sua tese defensiva, na sua ampla defesa. Porém, o contraditório, ele não está relacionado somente ao demandado. Ele está relacionado às duas partes, tanto o polo ativo quanto o polo passivo, autor e réu. Por exemplo, o autor ingressa com a petição inicial em face do demandado, em face do réu. O réu será intimado, será citado para integrar essa relação processual e apresentar a sua tese defensiva. Uma vez apresentada a sua tese defensiva, o autor também é intimado justamente para replicar esta contestação, onde damos o nome de réplica. Então, o contraditório, ele não está relacionado somente ao demandado, está relacionado às partes envolvidas no processo. São institutos diferentes. Seguindo, princípio da duração razoável do processo. Esse princípio, ele foi criado pela Emenda Constitucional de 2004, Emenda Constitucional número 45 de 2004. Só que esse princípio, pessoal, da duração razoável do processo, ele tem que ser interpretado, analisado de forma subjetiva. Por que de forma subjetiva? Porque o que é rápido para um pode ser demorado para outro. Tá? O que o CPC prioriza na duração razoável do processo não é o término do processo em si, e sim a análise do mérito. O que o CPC prioriza é a análise do mérito. Dentro da duração razoável do processo, nós podemos citar um exemplo aqui de um processo da família real, em que o processo da família real foi julgado nesse ano. Ele levou 123 anos para finalizar esse processo. Então, não dá para falar em tempo razoável do processo, o que para um é rápido, o que para o outro é demorado, né? Bom, seguindo. Vamos falar um pouquinho sobre interpretação da norma do direito processual. Interpretação da norma processual. Às vezes, eu ouço as pessoas dizerem: interpretação da norma significa saber se ela está de acordo com a Constituição Federal. E não é bem assim. Saber se a norma está de acordo com a Constituição Federal, isso não é interpretação. Isso é controle de constitucionalidade. Interpretar a norma significa entender o real sentido e o alcance dessa norma. Isso é interpretação da norma processual. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Existem alguns métodos de interpretação da norma processual. E quais são eles? Existe um método literal. O que vem a ser esse método literal? Significa a letra fria da lei. Uma simples leitura da letra fria da lei. Tá? É simplesmente o que está lá e não há o que interpretar de forma diferente do que está lá.
Podemos utilizar como exemplo, nesse método de interpretação literal, nós podemos utilizar o exemplo prazo recursal, que o prazo do recurso são de 15 dias úteis, salvo os embargos de declaração, que são 5 dias. Ok? Nós temos a interpretação autêntico. O que é essa interpretação autêntica? Nessa interpretação autêntica, o próprio legislador já determina o que ele quer dizer naquela norma. Como, por exemplo, a citação, que está prevista lá no artigo 238 do CPC, onde ele diz que a citação é a forma como o demandado vai integrar a relação processual. Dê uma olhadinha no artigo 238 do CPC. Essa é a interpretação autêntica. Vamos à próxima. A interpretação lógico-sistêmico. O que vem a ser isso? Significa que uma norma não pode ser interpretada de forma isolada. Ela precisa ser interpretada como um todo um sistema jurídico. Ela não pode ser interpretada sozinha. Ok? Interpretação histórica. O que vem a ser esse método de interpretação? Esse método de interpretação histórica significa analisar o momento que vivemos para a criação de uma norma. Podemos utilizar o exemplo que estamos vivendo em 2020, com a Covid-19, a pandemia. Durante a pandemia, várias normas e métodos de interpretação foram utilizados justamente para atender à situação em que o país está passando. Próximo método de interpretação, teleológico. O que é isso? Interpretação teleológica significa dar fins sociais, atender ao fim social daquela norma. Vamos ao exemplo clássico. Bem de família. Um bem de família, ele é empenhorável. Mas o bem de família empenhorável é quando há um casal, 2 pessoas no mínimo, para ser considerado bem de família. Então imagina o imóvel de um solteiro. Será que esse imóvel de solteiro não pode ser considerado um bem de família pelo fato dele ser solteiro? Então, se esse imóvel for penhorado, ele vai morar na rua? Então, para atender os fins sociais, para atender o fim social, o imóvel do solteiro também é considerado um bem de família. Consequentemente, será considerado um bem empenhorável. Ok? Métodos de interpretação. Dentro desses métodos, o que vocês precisam entender é que não existe um método mais eficaz do que o outro. Ok, pessoal? Seguindo. Vamos agora abordar a aplicação da norma processual no espaço e no tempo. Quanto ao aspecto processual, quanto ao aspecto temporal, vamos analisar o seguinte. De acordo com o artigo 1º da LINDB, a norma processual ela será aplicada imediatamente. Tá? Mas como o processo se desenvolve com a prática de vários atos, nós não conseguimos identificar, de fato, qual é a fase em que o processo se encontra para a prática daquele ato. Por essa razão, existem 3 sistemas de aplicação da norma processual no tempo. O primeiro sistema ele é chamado de unidade processual. O que isso quer dizer? Que você precisa enxergar o processo como um todo, precisa enxergar o processo como único. Ou seja, no momento em que for criado aquele processo, em que for distribuído aquele processo, a norma vigente naquele momento é o que vai regulamentar a prática desses atos até o fim do processo. Mesmo que o CPC de 2015 tenha revogado o CPC de 73. Então, o processo iniciado lá em 73 deveria ser ordenado, disciplinado pelo código anterior, mesmo tendo em vigor o processo de 2015. Isso daria uma segurança jurídica maior. Mas há críticas nesse ponto, ok? Bom, como assim a crítica nesse ponto? Como o processo é dividido
em fases, houve a criação de um segundo método de aplicação de lei processual no tempo. Qual é? O sistema chamado de fase processual. Como é que funciona? O processo teve início aqui e vai ter seu fim no ponto dessa linha. Só que no curso do processo, o processo ele é dividido em fases. Ok? Fase postulatória, fase de saneamento, a fase de produção de prova, que é a audiência de instrução e julgamento. Vou colocar aqui, a IJ, audiência de instrução e julgamento. Tá? Aí vem a sentença, vem a execução. Tá, pessoal? O processo é dividido em fases. Mas temos um problema aqui também. Que problema é esse? Como o processo ele é composto de vários atos processuais, e esses atos eles vêm acontecendo constantemente, nós não conseguimos identificar em que fase o processo se encontra. Então, nós teríamos uma dificuldade de aplicar a norma adequada naquele momento daquela fase. Por essa razão, foi criado um terceiro sistema de aplicação de norma, que é o isolamento dos atos processuais. E que, inclusive, o isolamento de atos processuais é o que o CPC prioriza. E como funciona isso? Vou pegar uma borrachinha, só para poder apagar, limpar um pouquinho esse exemplo. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vamos voltar com a caneta. Então, perceba. O processo teve o seu início aqui e vai ter o seu fim aqui. E aí ele foi dividido em fases processuais. O que determina esse sistema de isolamento de atos processuais? Ele significa que, dentro de uma determinada fase processual, alguns atos serão praticados. Atos serão praticados. Então, nós devemos pegar esse ato a ser praticado e, no momento da prática desse ato, identificar qual é a norma vigente. E aí sim, a prática desse ato isolado será realizado de acordo com a norma vigente naquele momento. É isso que o CPC prioriza. O isolamento dos atos processuais ele é um intermediário entre o isolamento e a fase processual. Inclusive, o CPC prioriza esse sistema de aplicação. Tudo bem? Dando continuidade. Quanto ao aspecto espacial. Quanto ao aspecto espacial, como regra, dentro do Brasil, aplica-se o Código de Processo Civil brasileiro. Qual é a exceção? A exceção é caso o Brasil participe de uma convenção ou um acordo internacional em que ele participe, em que haja uma cooperação jurisdicional entre esses países para a aplicação de uma norma diferente. Essa é a única exceção. Bom, chegando ao final, vamos então às questões. A primeira questão, ela diz assim, acerca dos princípios constitucionais do processo civil. Vamos ver o que diz a questão. O devido processo legal é uma garantia contra eventual abuso de poder, de modo a assegurar provimento jurisdicional em consonância com a Constituição Federal. Essa questão ela é correta. Como nós vimos no início da aula, o princípio do devido processo legal significa que o processo ele será composto por vários atos em sequência. Esses atos sequenciados ele deve ser respeitado pelo magistrado, justamente para evitar o quê? Para evitar o uso abusivo do poder, para que não haja arbitrariedade por parte do Estado juiz. Então, essa questão ela é correta. Próxima questão. Mesmo na ausência de norma que regulamente a tramitação de determinado processo administrativo, a disposição do processo civil não poderão ser a ele aplicadas, ainda que supletiva ou subsidiariamente,
haja vista a natureza distinta desse dispositivo normativo. Podemos observar um detalhe na questão. Mesmo na ausência de norma, tá? O processo civil não pode ser aplicado de forma supletiva ou subsidiariamente. Essa questão ela é incorreta. Como nós vimos na parte introdutória do vídeo, em que o processo civil, o direito processual, a depender da matéria específica, ele vai ser dividido e vai sofrer a seguinte divisão: processo civil, processo penal e processo trabalhista. Além de sofrer essa divisão, nós vimos que existem pontos comuns entre eles: a citação, contestação, execução, sentença, coisa julgada, recurso e etc. Nós vimos esse ponto. Nós vimos também que o processo penal, o processo trabalhista, inclusive o processo administrativo, existe a possibilidade do processo civil ser aplicado de forma subsidiária, de forma supletiva. Por isso essa questão está errada. Essa questão é incorreta. O gabarito artigo 15 do CPC. E chegamos ao fim da aula. Bom, pessoal, com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado.